Olá, você que nos acompanha no Instituto de Desenho Instrucional. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto super polêmico que saiu nas mídias, nos jornais e aí nas redes sociais, sobre a questão do trapacear em treinamento online nas empresas, que está aí gerando demissões em larga escala, porque considera-se uma justa causa por trapaça ou por fraude por parte do colaborador manter a aba do treinamento online aberto enquanto faz outras coisas. E isso aí está causando um rebuliço tanto aí para as empresas como também para os seus funcionários. Então saiu aqui uma reportagem, uma manchete dizendo que só deixar a aba aberta, trapacear em treinamento online da empresa pode gerar demissão. Aqui no Brasil, a CLT não fala especificamente de fraudes em treinamentos observados aí pelas empresas, mas sim casos que podem levar a ações disciplinares com certeza. Isso aconteceu na semana passada nos Estados Unidos, na empresa multinacional de contabilidade Ernst Young. Não sei para quem conhece, é aquela com a sigla EY. E é uma consultoria financeira que demitiu aí dezenas de funcionários por um motivo bastante curioso, que é manter a aba do treinamento aberto, mas não participar do treinamento em efetivo. Por que eu estou chamando a atenção de você hoje para essa questão? Porque nós, designers instrucionais, estamos diretamente ligados à construção desses objetivos, né, desses objetos de aprendizagem, e que podem tornar um curso mais motivador ou engajador. O que leva um funcionário que está trabalhando na sua rotina diária, que sabe que tem que participar online de um treinamento de forma obrigatória, e por que ele não o faz? Qual é a real origem do fato de um colaborador não estar participando no final desses treinamentos? E veja o que causa. Causou aí demissão de dezenas de profissionais dessa empresa contábil por conta dessa questão em que a empresa alega que houve aí uma má conduta do profissional que simplesmente deixou de participar, né? Então, logicamente, hoje a gente vive um momento em que as plataformas elas já distribuem essa informação para os gestores dos treinamentos e sabendo aí quanto tempo aí o aluno passa em determinada tela, o que ele realmente está acessando, quais os conteúdos que realmente ele tem interesse, quais os conteúdos que ele volta, né, para formar opinião ou para tirar dúvidas. E com certeza essas plataformas mais inovadoras já trazem esse tipo de informação para os gestores dos treinamentos, fazendo com que as empresas utilizem-se sim desse mecanismo de análise de dados para obter não só a questão do funcionamento da plataforma, também como o funcionamento do aluno em termos de curso, como é que ele está procedendo durante o ambiente e também qual o retorno que ele dá para a empresa à medida que ele participa desses treinamentos. O que acontece, no fundo, é que através da análise de dados, a empresa consegue sim observar o quão retorno de investimento está se fazendo em cima de cada funcionário. Porque uma vez que a ideia é que uma vez que o funcionário participa de um treinamento, ele com certeza tem a possibilidade de doar, de produzir mais, de dar mais de si para a empresa, né? Ele se transforma numa pessoa mais hábil em termos de habilidades e competências quando ele realmente participa de um treinamento. O que aconteceu na Ernst Young é que eles pareciam estar burlando treinamentos, assistindo mais a uma apresentação de uma vez, né? Em um determinado aba de navegador. Então ele ficava ali naquela apresentação várias vezes na mesma apresentação, ou seja, isso é um indício de que a tela fica aberta no mesmo ambiente ali, sem que o aluno esteja manipulando o treinamento, não esteja ali participando efetivamente, né? No Brasil, a gente não tem em nível de CLT, a consolidação das leis do trabalho, eles não dispõem especificamente de fraudes em treinamentos, né? Que possam gerar aí medidas que realmente causem medidas cautelares, né? Em cima desses e disciplinares em cima desses funcionários. Mas existe sim
ações em que o próprio colaborador pode ser mandado embora por justa causa por uma questão de fraude, né? Principalmente em treinamentos de compliance e de ética, como foi o caso desta da Ernst Young. Então, aqui no Brasil, vários advogados aí destacam que a CLT não trabalha diretamente na questão do treinamento, né? Existem sim bases legais e as normas no Brasil que podem sim levar às ações disciplinares, como eu falei anteriormente, mas vai depender aí muito da gravidade, né? Do que pode implicar aí na demissão desse funcionário, desse colaborador que finge aí estar participando desses treinamentos obrigatórios, que muitas vezes a maioria deles acham chatos, desmotivadores, que não engajam e que realmente tem que passar por aquilo como se fosse algo penoso, chato, pesado, né? Então, tudo que torna-se obrigatório acaba criando essa situação de falta de envolvimento, né? Mas, especificamente em situações que envolvem compliance e ética, em que esse treinamento é obrigatório, mexe diretamente com a questão ética da própria empresa, dos seus princípios, das suas leis, e a gente percebe que o funcionário que não participa, ele pode ser sim mandado embora por justa causa em caso de atos de improbidade que aqui no Brasil estão inseridos. Então, ao participar aí de múltiplos treinamentos ao mesmo tempo, para burlar o sistema de treinamento, né, ele pode aí ser, sim, interpretado como uma fraude, justificando até uma advertência ou até mesmo a demissão por justa causa aí, tá? Então, a dúvida que não quer calar, né? O funcionário pergunta: eu seria demitido por deixar a aba aberta do treinamento na empresa? Embora seja possível, né, deixar aberto só a aba do treinamento, não significa que todas as empresas aí possam demitir você ou outros funcionários por deixarem só a aba do treinamento aberta. Então, vai depender muito da gravidade da situação, das regras internas da empresa que você trabalha. Então, tem que ser bem claro, explicado que companhias que possuem políticas de compliance e éticas mais rígidas, como é o caso dessa Ernst Young, que é uma empresa de contabilidade, de compliance de dados, de finanças, que realmente obtém sigilo, realmente isso foi sim abordado como uma fraude, né? Então, pode sim levar à exigência de treinamentos obrigatórios, como até um termo de conduta, específico de conduta profissional. Então, ele, para trabalhar nesta empresa, precisa sim seguir essas técnicas de ética, compliance da empresa como parte do seu trabalho, como parte do que ele desenvolve aí dentro da empresa. Então, já ocorreram outras questões, né, especialmente em problemas com colaboradores, não especificamente com a questão do treinamento, mas que burlaram aí o sistema para não ter que participar, não ter que, né, olhar, enfim, aprofundar o seu conhecimento. Mas tudo bacana tudo falar sobre isso, mas como é que fica? Quem é a pessoa, quem é a empresa que desenvolve esses conteúdos dentro dessas plataformas, né? São os designers instrucionais, são os próprios gestores de treinamento e também os fornecedores dessas plataformas. Volto a dizer, as plataformas têm inovado bastante em termos de análise de dados. Os treinadores, eles estão habilitando-se a saber analisar esses dados e levar para a empresa as informações de cada funcionário, de cada colaborador, como estão indo em seu percurso, o que eles estão trazendo de retorno de investimento para a empresa à medida que eles fazem esses treinamentos. Mas a gente não pode deixar de falar aqui que é papel do designer instrucional desenvolver o melhor conteúdo de uma forma mais amigável para dentro dessas plataformas, que também é uma questão muito falada no design instrucional, e a questão das próprias empresas fornecedoras desses ambientes, porque uma vez que eles não desenvolvem espaços
que não motivam ou que não engajem esses alunos, e os designers instrucionais entrando com conteúdo realmente inovador, que realmente seja específico para aquela empresa, através de recursos mais interativos, que gerem mais desafios, que incluam o colaborador dentro de um case que ele realmente possa aplicar na prática, é claro que acabam acontecendo coisas como essas. Então, não é culpa só do colaborador o fato dele ser demitido porque ele não participa de um treinamento. A pergunta que não quer calar, e que é o que eu deixo aqui em aberto para nós analisarmos e refletirmos hoje, é: vocês, fornecedores de plataformas, o que vocês estão fazendo para transformar este ambiente em algo realmente motivador para o colaborador e para a própria empresa? E em contrapartida, você, designer instrucional, como você está agindo, você, gestor do treinamento, como é que você está agindo para analisar esses dados de uma maneira que realmente seja factível? Como é que você, designer instrucional, está criando uma formação efetiva, realmente eficiente para o aluno, né? Que trabalhe aí com recursos de microlearning, gamificação, suporte de boots, enfim. Como é que vocês estão trabalhando essa questão para que o colaborador não chegue no seu escritório e deixe a aba aí simplesmente aberta, não participando no treinamento que você se esmerou tanto para proporcionar, e o gestor de treinamento também se esmerou tanto para proporcionar isso para os colaboradores. Então, aqui não podemos deixar de falar sobre essa questão, porque realmente não é culpa só do colaborador, é um ecossistema completo, desde quem fornece a plataforma, até de quem desenvolve o conteúdo para dentro dessa plataforma, os que geram, que fazem a gestão dessa plataforma, com análise desses dados e levam para a empresa realmente decidir se o funcionário tem que ser mandado embora ou não. Então, fica aí essa questão de reflexão para que você possa analisar se realmente isso aí é algo, é um caminho certo a se tomar daqui para frente, porque abre-se precedência para outros casos como esse. Fico por aqui hoje, a gente se conversa numa próxima oportunidade. Até lá!